Boa noite. Com a inflação mais alta do país, aumenta o número de consumidores de Belo Horizonte endividados. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas da capital revelou o maior crescimento de contas em atraso dos últimos 4 anos. 6,28% em junho, em comparação com o mesmo mês de 2015. O rombo no orçamento, segundo o presidente da CDL, Marco Antônio Gaspar, não é só devido ao aumento dos preços, mas à elevação da taxa de juros. A cada dia de atraso na conta, a dívida fica maior e enfraquece a capacidade de pagamento. A Câmara tem um serviço de apoio e orientação ao consumidor. Acesse o site cdlbh.com.br. Um dos vereadores de Santa Luzia que estava foragido se entregou à Polícia Civil hoje. Pedro Martins Damião, do PTC, dono da rede de supermercados do Teco, se apresentou ao Departamento Estadual de Investigação de Fraudes da capital. Ele e outras 19 pessoas são acusadas de participar de um esquema de fraude de mais de 33 milhões de reais na licitação de serviços com aluguel de máquinas para a limpeza urbana de Santa Luzia em 2013. Continuam foragidos o presidente da Câmara Municipal, Laci Carlos Dias, e o vice-presidente, Ailton Gomes da Silva. Eles estão sendo procurados desde o dia 12 de julho. Informações sobre os dois podem ser passadas de forma anônima pelo telefone 181. O Mineirão já está sob a responsabilidade do Comitê Olímpico Internacional, que vai cuidar das operações do estádio até o dia 22 de agosto. Neste período, a Esplanada e o Museu do Futebol vão ficar fechados para visitação. Durante os Jogos Olímpicos, o Gigante da Pampulha vai ser palco de 10 partidas. Hoje, as forças de segurança fizeram mais um treinamento para atuar em casos de ataques. Correria na chegada dos caminhões do Exército e dos Bombeiros, máscaras e roupas especiais, tendas e equipamentos para descontaminação montados em poucos minutos. Militares também bastante protegidos guardaram as entradas do estádio, local em que estavam as ambulâncias para o transporte das vítimas e de onde a imprensa foi autorizada a acompanhar o trabalho. Nós simbolizamos aqui uma operação em 3 fases, digamos assim. Primeiro, de um ataque químico, na qual tivemos alguns feridos, simbolizando alguns feridos, na qual primeiro atuam o Exército e o Bombeiro, fazendo a parte de descontaminação, depois os órgãos de saúde fazendo a evacuação dos feridos. Este foi o terceiro e último treinamento aqui no Mineirão, envolvendo todos os órgãos de segurança e de saúde que irão atuar nas Olimpíadas aqui em Minas. O estádio irá receber 10 jogos de futebol, masculino e feminino. Agora, mais simulados integrados irão acontecer em outros pontos da cidade, com grande circulação de pessoas, como um prédio e uma casa noturna. Durante os Jogos, Belo Horizonte deverá receber quase 500 atletas, 1.500 jornalistas e 20 mil turistas de todo o mundo. Quanto o maior número de treinamento, nós aumentamos a nossa velocidade de resposta e a nossa capacidade de operar entre todas as agências, né? Com isso, nós podemos fazer face mais rapidamente a uma ameaça desse nível. Mas tomara que tudo corra bem, né? Uma família pede ajuda para encontrar um paciente que fugiu da UPA de Patinga, onde estava em observação. Alexandro dos Santos Reis, de 39 anos, é morador de Vespasiano, na Grande BH, mas estava na cidade do Vale do Aço visitando uma prima quando passou mal. De acordo com parentes, ele deu entrada na UPA no último domingo e fugiu do local na manhã seguinte, sem ninguém ter assinado o prontuário de alta. Qualquer informação sobre o Alexandro Reis pode ser repassada pelo número 190. Um caso parecido deixou revoltada a família de um paciente que estava internado em um hospital de Juiz de Fora. A polícia, os bombeiros e a direção da unidade de saúde dizem não saber o que pode ter acontecido. Essa é a foto mais recente de Carlos Henrique Leandro. O homem de 51 anos é da cidade de Matias Barbosa e foi transferido para o Hospital João Penido, em Juiz de Fora, no fim de semana passado. Segundo a família, o paciente que está desaparecido tem vários problemas de saúde e lapsos de memória.
Sábado ele internou aqui por volta das 15 horas da tarde. Eu estava acompanhando ele, fiquei com ele até às 6 da noite. Pedi à enfermeira-chefe se poderia ficar com o acompanhante, ou eu, outra pessoa, porque ele está na ala masculina, de repente algum dos meus outros irmãos. E ela falou que não precisaria, que não poderia ficar, porque ele só tem 51 anos. Ele só acima de 60 anos ou acamado. Domingo, na hora da visita, minha mãe veio visitá-lo junto com a minha irmã, não encontrou ele mais dentro da dependência do hospital. Perguntou às enfermeiras, nenhuma delas sabia da informação alguma. A família procurou a polícia e o corpo de bombeiros, que já realizaram buscas nas proximidades do hospital, mas não acharam nenhuma pista sobre o paradeiro do paciente. O João Penido não tem circuito de câmeras para ajudar no monitoramento da rotina do hospital. A direção informou que em breve vai adotar mais essa medida de segurança. Por enquanto, o serviço é feito por homens de uma empresa terceirizada. Estamos procurando dar apoio à família para buscar encontrar o caso Henrique, que é o que importa de fato. A família questiona em relação ao acompanhamento do paciente. O hospital já é risco normalmente, sem nenhuma situação outra, já é um ambiente de risco. Quanto mais pessoas circulando dentro do hospital, maior o risco para os pacientes, para a sociedade como um todo. Infelizmente, nesse caso, se tivesse um acompanhamento, talvez tivesse evitado, mas isso a gente não pode previamente saber quem vai evadir e quem não vai. Está preso em Belo Horizonte um homem suspeito de agredir uma menina de 3 anos, filha da namorada dele. O crime teria acontecido quando a mãe não estava em casa. Segundo informações da Polícia Militar, quando a mulher de 23 anos chegou em casa e foi trocar a fralda da filha, percebeu que ela estava machucada. O casal levou a menina para o hospital militar, já que o pai biológico dela é um policial. Mas no local, os médicos perceberam que havia hematomas por todo o corpo da criança e acionaram a polícia. Só alegam que a criança teria queimado a mão com em uma panela quente. E foi que ele teria ligado para a mãe. Segundo ele não agrediu a criança em momento algum. Fábio Anacleto e a namorada, que vive com ele há cerca de 4 meses, não quiseram falar sobre a suspeita de agressão. Segundo a PM, a criança tinha marcas que sugerem ter sido provocadas por queimaduras. E foi ela mesma quem disse à mãe que o autor da agressão foi o namorado dela. De acordo com a mãe da criança, quando a criança estava sendo atendida no hospital, a própria criança mostrou para a mãe e a médica que estava lá os hematomas e disse que teria sido o Fábio que teria causado. Tinha lesões de mordidas e outros hematomas, queimadura nas mãos, nos pés. A assessoria da Polícia Civil informou que a delegada responsável pelo caso não estava autorizada a dar entrevista. De acordo com a polícia, o suspeito foi autuado em flagrante por tortura e lesão corporal. A Secretaria de Defesa Social não informou para que presídio ele foi levado. Já a mãe da criança foi ouvida e liberada. O delegado responsável pelo caso pediu uma medida protetiva para que a menina fique com o pai biológico. A mãe de uma criança de Poço Fundo, no sul do estado, faz um apelo por um doador de medula óssea para a filha. A menina sofre de uma doença rara e só mesmo o transplante pode salvar a vida dela. Nem mesmo o sofrimento da doença é capaz de tirar o sorriso do rosto da pequena Giovana, hoje com 10 anos de idade. A menina foi diagnosticada com síndrome de hiper-IgE ainda quando era um bebê. Uma doença rara que provoca pneumonias, fragilidade óssea e infecção de pele. Grande parte desses 10 anos, Giovana passou no hospital fazendo tratamento da doença, também conhecida como síndrome de Jó. Mas agora a doença chegou a um estágio que só um transplante de medula óssea pode salvar a vida dela. O transplante é a cura e ela necessita do transplante. Ela já está assim, os antibióticos já não fazem mais efeito. Para achar esse possível doador, a família da menina criou até um blog na internet. Na página Giovana Quer Viver, as pessoas podem saber um pouco mais sobre a síndrome de hiper-IgE e como ser um doador. O cadastro é rápido, fácil. Para a doação de medula, agora tem não só pela punção, agora tem como doação de sangue. Você pode doar como uma transfusão de sangue. Mãe e filha estavam morando em São Paulo por conta do tratamento, mas agora voltaram para Poço Fundo com a esperança de encontrar um doador. A gente vai conseguir, vamos... E vai acabar esse sofrimento, porque não é fácil.
Não é fácil você ver seu filho sofrer. Eu dou tudo por ela, dou minha vida por ela. Para ser um doador, é preciso ter entre 18 e 54 anos de idade e apresentar boa saúde. O cadastramento de candidatos é feito pela Hemominas e vinculado ao Registro Nacional de Doadores de Medula. Quem tiver interesse deve ir a uma unidade da Fundação para receber todas as orientações. Um jogo de empurra tem deixado moradores do bairro Bandeirantes, em Contagem, apreensivos quanto à chegada do período chuvoso. Há meses eles esperam a conclusão da obra de contenção da área de risco em que vivem. Ela já deveria estar pronta, mas nem a prefeitura, nem a construtora responsável esclarecem qual é o problema da paralisação. As áreas de encosta do bairro Bandeirantes foram contempladas com obras importantes de contenção. O sonho antigo dos moradores começou a se tornar realidade há 8 meses, mas há quase 2 os trabalhos foram paralisados. O projeto era fazer a contenção dessa encosta, né, aí colocar grama nos taludes e segurar mesmo os taludes, evitar que a água venha com muita força e vá escoando isso, causando processos erosivos, né? E parece que com o tempo aí dessa questão dessa obra, isso foi se acabando, né? Para realizar toda essa obra por aqui, foi necessário retirar pneus e pedaços de madeira que seguravam essa encosta. Foi aí que, quando a obra parou, casas como aquela ali no fundo ficaram bastante vulneráveis. Sem segurança alguma, corre o risco de deslizar a qualquer momento. A casa de Gleison está no meio do morro e corre o risco de ser atingida por um deslizamento, principalmente se as chuvas começarem. Se chover, é só pedir a Deus para não acontecer nada, né? Porque corre o risco de tudo vir aqui para baixo. Despencar eu não vou parar no peito. Então, tem que atirar a família e pedir a Deus para que nada aconteça de grave. Vários outros moradores correm o risco de perder as casas e até mesmo a vida, se nada for feito antes do período chuvoso. Quem mora por aqui também sofre com esgoto, mato e muito lixo. É esgoto aí, ó. É rato. Tu quanto é bicho pensar tem nesse lugar aqui. Os moradores já estão cansados de questionarem a prefeitura e a construtora responsável. Mas nas respostas, uma joga sempre a responsabilidade para outra. A gente fica sem saber mesmo o que está acontecendo, mas o que a gente gostaria de saber, entendeu? A gente gostaria que o governo falasse para a gente o que realmente está acontecendo, porque a situação está complicada. Para o Jornal da Alterosa, a Prefeitura de Contagem diz que a obra é do governo federal e desde o início da gestão do presidente interino Michel Temer, os repasses para o município foram suspensos. A administração tenta o desbloqueio dos valores em Brasília. Informou ainda que não existem muros de arrimo inacabados, todos já estariam concluídos. Diz que a empresa contratada está em dia com o pagamento dos salários dos funcionários e que eles foram remanejados para outras obras até que a situação se resolva. Veja agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em Minas. O sol predomina em boa parte do estado. O céu fica parcialmente nublado no leste e na zona da mata. A umidade do ar fica abaixo dos 30% no norte, no oeste, no Triângulo e na área central. Na capital, mínima de 12 e máxima de 29 graus. Os termômetros vão dos 16 aos 31 graus em Uberaba, dos 11 aos 27 em Machacalice. Em Cláudia, a temperatura oscila entre os 10 e os 26 graus. E em Tombos, mínima de 16 e máxima de 32 graus. Mais de 4.000 presos em Minas estão passando da custódia da Polícia Civil para a da Subsecretaria de Administração Prisional. O prazo de 9 meses foi anunciado pelo governo do estado em junho. As mudanças já começaram em 14 cadeias. Uma delas é a de Matias Barbosa, na Zona da Mata. Com a mudança, algumas cadeias vão ser desativadas e os presos remanejados. Ganha toda a sociedade no comum. E a Polícia Civil tem o seu efetivo liberado de fato para poder realizar o papel de polícia investigativa. A Subsecretaria de Administração Prisional, vinculada à Secretaria de Defesa Social, tem até 9 meses para fazer as alterações. Das cadeias são retirados todos os materiais considerados desnecessários. Esse caminhão aqui está cheio de material que estava dentro das celas daqui de Matias Barbosa. Foram os próprios presos que ajudaram com a retirada de tudo que vai ser jogado fora. O material novo, aos poucos, foi sendo colocado no lugar.
anos. Foi feito um estudo estrutural das unidades que têm condições de rodar com o fluxo SUAP, né, com o modelo de gestão da SUAP, e aquelas que não têm condições estruturais, seja pela precariedade da estrutura física ou pelo próprio porte físico, essas aí de fato serão desativadas. Os presos serão direcionados para presídios da região e aquelas que forem assumidas, os presos logicamente permanecerão, né, e receberão tratamento em conformidade com a gestão SUAP. E a polícia investiga o atropelamento de um casal em Campos Gerais, no sul do estado. O acidente no último fim de semana pode ter sido premeditado. As imagens foram divulgadas hoje. O homem e a mulher aparecem descendo a rua quando um carro se aproxima. De repente, o motorista joga o veículo em cima deles. O rapaz atropelado se levanta e começa a brigar com o condutor do carro. Outro casal chega e tenta separar a briga. Depois presta socorro às vítimas que tiveram ferimentos leves. O motorista ainda não foi localizado. A filha de uma das idosas mortas em um incêndio na semana passada em Leandro Ferreira, no centro-oeste do estado, pede ajuda. A mulher perdeu praticamente tudo o que estava na casa atingida pelas chamas. A mãe e a tia da Márcia morreram carbonizadas na casa da família no bairro Bela Vista, em Leandro Ferreira. As idosas estavam sozinhas quando o fogo começou. As chamas destruíram tudo rapidamente. Era assim, o meu stay, né? As duas. Mas era tudo. Os corpos ainda não foram liberados pelo Instituto Médico Legal. De 15 dias a um mês para poder liberar, por causa que pediu o DNA, como não tem como reconhecer pela fisionomia, nem a arcária dentária, que elas não possuíam dente, né? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros acreditaram que o incêndio foi provocado por velas que as idosas tinham costume de acender durante as orações. Mas Márcia viu quando a mãe apagou a vela antes de se deitar. A fiação dela era muito velha já, e às vezes quando a gente tomava banho, ia tomar banho, que o chuveiro dava aquele piquezinho, né, de energia, dava fogo assim no negócio. Eu já tinha falado com meu irmão. Márcia e os dois filhos de 6 e 11 anos estão morando na casa do irmão dela, onde já vivem 6 pessoas. Ela começou a receber doações de roupas, colchão, sofá e guarda-roupa. Todo mundo está ajudando. E depois que eu tinha uma ajuda da minha mãe, né? O dinheiro dela me ajudava a comprar as coisas. Depois vai ser só o meu serviço lá na escola é temporário. Eu quero ajuda assim para o futuro. Para o futuro não só meu, mas dos meus meninos. A equipe técnica do CRAS estará levantando aí quais os danos, né, que foram causados, quais os danos, quais as perdas foram causados pelo incêndio. A gente vai estar também realizando avaliação socioeconômica para estar repondo os itens, né, de necessidades básicas. Equilíbrio, melhor locomoção, aumento da flexibilidade da força muscular. São alguns dos benefícios da hidroterapia. O corpo mais leve na água, que praticamente elimina o impacto dos movimentos sobre as articulações, fazem dela a atividade ideal para quem sofreu algum tipo de lesão ortopédica ou neurológica. Você, por acaso, sabe o que é empuxo e como ele funciona dentro d'água? Neste caso aqui, é a força agindo de baixo para cima. O que isso tem a ver com a hidroterapia? Praticamente tudo. O tratamento na piscina alivia o estresse sobre as articulações. Eu estou com um rompimento do tendão do pé esquerdo. E aí, através dos exercícios, eu já estou conseguindo caminhar com um pouco mais de leveza, facilidade, sabe? Agora melhorou? Está mais ágil no dia a dia? 100%. Melhorei bastante. Tá, graças a Deus. Dona Maria sofreu um AVC há 10 anos. Na época, o lado esquerdo ficou todo paralisado. E aqui ela garante, fazer exercícios é bem mais fácil e confortável. Na água parece que é mais leve, né? Rodar, andar, mais fácil. O procedimento não tem restrições de idade, mas se engana quem pensa que a hidroterapia é indicada apenas para pacientes que sofrem de algum problema de saúde.
Muitas pessoas procuram a hidroterapia para emagrecer, para prevenir problemas, para corrigir problemas de pressão arterial, por exemplo, e para fazer um condicionamento físico aeróbico. O tratamento é sempre assim, de forma individualizada. Os exercícios variam de acordo com a necessidade de cada um. Em alguns casos, não é possível alcançar a recuperação total, mas especialistas garantem este pode ser um dos caminhos mais curtos para se alcançar uma qualidade de vida bem melhor. Dentro da água ela vai ter um ambiente mais seguro, então ela vai se sentir mais confiante de realizar as atividades. Ao mesmo tempo, nós podemos utilizar essas propriedades da água para dar mais resistência ao movimento, então nós podemos fazer com que o exercício seja mais difícil que aquele fora d'água. É um ambiente muito confortável e muito prazeroso da pessoa estar. Uma unidade de recuperação para dependentes químicos da Grande BH precisa de ajuda para continuar atendendo cerca de 40 pacientes. A falta de alimentos e outras dificuldades no centro de apoio despertaram a solidariedade de donos e clientes de um instituto de beleza da capital. Clientes e os donos do Instituto de Beleza Elisa Martins se mobilizaram para realçar os tons da solidariedade. Eles estão arrecadando alimentos para um centro de reabilitação de dependentes químicos. A gente divulga para elas do nosso projeto, dessa nossa intenção de assistência, e elas vêm fazer algum serviço e aproveitam e contribuem. A iniciativa partiu de Elisa Martins. Ela contou que viu uma funcionária chorando e descobriu que o pai da moça faz parte de um centro de reabilitação que está precisando muito de ajuda. Vou dar uma cesta para o seu pai. Aí eu subi e logo me surgiu na ideia, não, vamos fazer mais. Eu vou abrir as portas aqui para a gente ajudar o seu pai e as outras pessoas que estão lá também. Os alimentos vão ser doados ao Centro de Restauração Vida Nova, que funciona aqui neste sítio em Esmeraldas e atende hoje 39 homens que são dependentes químicos. O centro existe há 7 anos. Aqui os acolhidos chegam voluntariamente. Eles participam de várias atividades, cuidam da horta, criam galinhas e fazem tantas outras coisas para ficar longe das drogas. O principal desafio deles é manter a despensa com alimentos e ela está cada vez mais vazia. Nós temos feijão para mais 2 dias. A situação de dentro de uma comunidade terapêutica é muito complicada, porque nós vivemos 100% em doações. Quando a casa está passando por dificuldades, a autoestima das pessoas, o clima fica triste. Então, no caso das doações, quando chegam, é um motivo de alegria, é motivo, de satisfação para todo mundo. As informações para quem quiser ajudar o Centro de Restauração Vida Nova em Esmeraldas estão na nossa página, alterosa.com.br/JA. Por hoje é só, mas o Jornal da Alterosa volta amanhã às 7h15. Vem aí o Noticiário Nacional. Boa noite.